Segundo Samuel, capítulo 5, dos versos 17 até o verso 25. Segundo Samuel 5, lembrando que Samuel está no Antigo Testamento, né? Capítulo 5, versículo 17 até o 25. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. E quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos, por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. E mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Podemos orar ao Senhor? Obrigado, Deus. Senhor, obrigado por ter colocado esta palavra no meu coração para compartilhar com a tua igreja nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta reunião e por tudo o que nós já vivemos e experimentamos nesta noite na tua presença. Espírito Santo, toma minha vida e usa-me, Senhor, para falar a tua palavra aos corações desta noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando de seus lares, que nós sejamos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu vou começar a mensagem de hoje com uma ilustração. Não é uma história verídica, mas é apenas uma ilustração para que possamos introduzir a palavra. Uma certa vez, um jovem viajante estava caminhando às margens de um grande lago. Mais adiante, ele avistou um velho canoeiro que estava se preparando para zarpar. O jovem se aproximou daquele velho e começou a conversar com ele. E ele descobriu uma coisa muito interessante. Aquele velho tinha o mesmo destino que ele. O velho estava indo para outra banda do rio. Então o jovem pediu carona para o velho canoeiro. E como ele não tinha como pagar, o jovem sabia que a caminhada seria muito demorada, era uma oportunidade que ele tinha de atravessar o rio mais rapidamente. Mas ele não tinha como pagar. Então ele fez o seguinte, ele disse para o velho: se você me levar até a outra margem do rio, eu posso ser o seu remador. Eu vou remar a canoa para você. E o velho então concordou com o jovem e o convidou para subir na canoa. Assim que os dois subiram, o velho empurrou um pouco a canoa para dentro do rio, pegou o remo e entregou na mão do jovem. Falou: agora é com você. O jovem então começou a remar. Só que ele não tinha experiência. Ele nunca tinha feito aquilo na vida. Então o jovem descobriu aquilo que muita gente que se aventura a fazer o que não sabe, descobre. Ele descobriu que não era fácil remar. E depois de muito tempo ali tentando, e ele batia de um lado, batia do outro, e o barco ia para a direita, ia para a esquerda, o barco ficava rodando em círculo, e o jovem já estava ficando desesperado. O velho não queria interromper o jovem, mas
Ele olhava e sorria meio de canto, esperando para ver qual seria a reação do jovem. E depois de um certo tempo, já exausto, e o barco quase que não saía do lugar, ficava para lá e para cá, o jovem virou para o velho e falou assim: por favor, como é que eu faço para esta canoa ir para a frente e chegar do outro lado? E o velho então disse para o jovem: me devolva o remo. E o velho pegou o remo e conduziu a canoa até do outro lado. Qual é a lição que a gente aprende com essa pequena ilustração? O jovem, ele estava disposto a fazer algo grande. Ele queria ir para o outro lado do rio. E ele queria queimar algumas etapas, e ele viu no velho a oportunidade de chegar mais rápido ao seu destino. Mas ele cometeu um erro. Ele se comprometeu a fazer o que ele não sabia fazer. E por causa disso, ele acabou passando por uma grande vergonha, porque quem sabe o jovem pensou consigo: esse velho é fraco, esse velho não sabe o que está fazendo, eu vou mostrar para ele que com a minha força varonil, minha força jovial, eu posso chegar do outro lado mais rápido do que o velho imagina. Mas ele descobriu que tem coisas que não é para a gente fazer, a gente precisa contar com a ajuda de outros. Assim também é Deus conosco. Muitas vezes Deus está observando a gente dentro do barquinho, tentando alcançar o destino. Mas a gente está como jovem, remando de um lado e do outro, em círculo para a direita e para a esquerda, e não sai do lugar. Porque o remo está nas nossas mãos. E assim como o velho pediu para ele o remo de volta, a palavra do Senhor também nos ensina que Deus precisa ter o controle da nossa vida. Ele precisa ter o remo na mão, para poder nos levar ao destino certo. Por que eu contei essa história? Porque essa história, ela nos remete a dois reis na história de Israel. O primeiro rei, Saul. Um rei que, a exemplo deste jovem, tomou atitudes precipitadas e acabou provando do seu fracasso. Porque uma certa feita, Saul não teve paciência para esperar a chegada de Samuel para oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele usurpou a autoridade, o papel do sacerdote, e tentou fazer aquilo que não lhe cabia. E quando a gente vai lá para 1 Samuel capítulo 31, que é o último capítulo do primeiro livro de Samuel, nós temos uma cena de batalha acontecendo num lugar chamado Gilboa. Depois você pode ler em casa esta passagem. O exército israelita estava em batalha contra os filisteus. Eles foram feridos e muitos estavam fugindo com medo para não serem mortos pelos inimigos. Em meio a esta corrida desesperada para salvar a vida, estava o rei Saul e os seus filhos Jonas, Abinadab e Malquissua. De repente alguém chega para Saul e diz para ele: rei, mataram os seus filhos na batalha. Então o rei Saul fica desesperado. E naquele desespero, desorientado num campo de batalha, alguém atira uma flecha a esmo, e essa flecha atinge Saul. Ele está ferido. Saul então pede para o rapaz que estava com ele, que carregava suas armas, diz assim para ele: tire a sua espada e me mate, porque eu não posso morrer nas mãos dos filisteus, porque eles vão me humilhar antes de me matar. Mas o rapaz estava tão apavorado quanto Saul. E o rapaz não quis fazer isso. Então, num ato de puro desespero, Saul pega a própria espada e se joga sobre ela. Quando a gente tenta tomar o remo, tomar a direção da nossa vida,
coisas terríveis acontecem. Os filisteus comemoraram a vitória e a morte do rei Saul. É uma história muito triste o que aconteceu com este rei. A maneira como Deus o chamou, a maneira como Deus tratou com Saul, e agora vê-lo nesta cena tão triste. Saul está morto, os inimigos se aproximam, tiram a roupa de Saul, pegam a sua armadura, as suas armas, levam para o templo de sua deusa Astorete e colocam lá como um sinal para dizer que a deusa deles era maior do que o Deus de Israel. Eles cortaram a cabeça de Saul e apresentaram-na como troféu nos campos, nas cidades por onde eles passavam. Eles iam mostrando a cabeça de Saul. E quanto ao corpo de Saul, eles pregaram ele no muro de uma cidade e deixou lá exposto para ser comido pelas aves. Outro dia eu conto como terminou essa história, como que os habitantes de Jabe, de Gileade, foram lá e recuperaram o corpo de Saul. Mas a verdade é que o povo está de luto. O povo está sofrendo porque Saul foi morto e o exército israelita sofreu uma grande derrota. Passaram-se os dias de luto. O povo precisava aclamar um novo rei. Então um jovem chamado Davi, com mais ou menos 30 anos de idade, vocês conhecem a história de Davi? Ele é aclamado como rei numa cidade chamada Hebrom, para governar sobre uma das 12 tribos, que era a tribo de Judá. Por 7 anos e meio, Davi, ele governa em Hebrom sobre Judá. Enquanto isso, um outro filho de Saul está reinando sobre as outras 11 tribos, Isbosete, ele governa no lugar de seu pai. E aí uma coisa que me chama a atenção é que, durante este período de conflito na nação, a nação está dividida, porque de um lado você tem o reino do sul com Davi, o reino do norte com Isbosete, e os filisteus simplesmente deixam de perseguir os israelitas, porque a nação estava dividida e não oferecia perigo para os inimigos. Uma lição importante que eu aprendo aqui nessa passagem é que quando a vida do crente fica muito tranquila, quando não existem provas, lutas, quando o crente não está na batalha, e a impressão que se tem é que tudo está indo muito bem, é hora de se preocupar. Porque o inimigo, ele só não luta contra aqueles que não oferecem perigo. E a nação de Israel não oferecia perigo durante 7 anos e meio, porque o povo estava dividido. Mas muitos de vocês conhecem a história. Chegou um dia em que Davi é escolhido, segundo Samuel capítulo 5, Davi é escolhido para ser o rei de toda a nação. E logo que Davi assume toda a nação, os inimigos que estavam acomodados, porque não viam nenhum sinal de perigo contra eles, os filisteus se sentiram ameaçados, porque agora Davi está governando sobre a nação. E eles sabem que Davi era um homem valente, era um guerreiro poderoso. Eles sabiam que Davi já os tinha derrotado muito tempo atrás, quando ainda não era rei. Tinha humilhado o exército do inimigo. Então os filisteus, eles não querem que Davi prospere. Eles não querem que o povo de Deus esteja unido. E eles decidem se levantar e ir contra Davi. Mas Davi tinha feito algo muito importante, porque logo que ele assumiu o reino de toda a nação, ele ocupou uma cidade que era dominada pelos jebuseus. O nome dessa cidade é Jerusalém. E essa cidade era uma cidade fortemente edificada, chamada de Fortaleza, a cidade do rei. E Davi estabeleceu ali o seu reino.
Ou seja, Davi vai para a fortaleza, porque ele sabe que ali ele estaria seguro. Está todo mundo tranquilo. E de repente, chega a notícia para Davi. Os filisteus estão se reunindo para guerrear contra a cidade. Ainda que eles estivessem numa cidade forte, edificada, uma cidade que não oferecia vantagens para o inimigo conquistá-la, mas o povo estava com medo, porque o barulho dos filisteus era ensurdecedor. Então, Davi decide fazer uma coisa que todos nós queremos fazer, e agora eu vou entrar na mensagem. Tudo isso era só uma introdução da mensagem. Porque Davi toma uma atitude que todo servo de Deus que reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, deveria tomar. Davi, mesmo sendo guerreiro, mesmo sendo um homem que conhecia estratégias de guerra, mesmo sendo um homem valente que poderia vencer a batalha, uma vez que ele estava numa cidade fortemente edificada. Mas ele toma algumas atitudes, são 3 atitudes que ele toma, que garante a vitória dele e do seu povo durante todo o seu reinado e por muitos séculos. Quais foram as atitudes que Davi tomou? Primeiro, Davi reconheceu que para vencer uma guerra contra inimigos poderosos, ele precisava do Senhor. Então Davi, ele decide, antes de ir à guerra, anote isso aí, antes de ir à guerra, Davi consulta o Senhor. E Deus responde a oração de Davi. A Bíblia diz assim que Davi, versículo 19, perguntou a Deus o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Qual é a lição que a gente tira daqui? Davi estava diante de um desafio. Ele poderia usar das suas estratégias, de seu conhecimento de batalha para lutar contra o inimigo. Mas ele faz uma coisa que nós deveríamos sempre fazer: perguntar ao Senhor se devemos ir ou se devemos aguardar. O Senhor disse para ele: vá, eu vou te dar vitória. Mas na segunda vez que Davi pergunta, está lá no versículo 23, porque Davi vence a batalha, mas os inimigos não descansam, eles voltam de novo. E aí Davi, ele poderia se valer da primeira palavra que ele recebeu do Senhor, e ele poderia dizer: bom, já que eu falei com Deus da outra vez, e Deus disse para ir, o negócio é ir. Mas aí a gente aprende uma outra lição importante, que cada luta, cada batalha que nós enfrentamos na vida requer uma estratégia diferente, ainda que as batalhas sejam parecidas. Ainda que o inimigo seja o mesmo, às vezes nós precisamos consultar a Deus e buscar em Deus novas estratégias. E foi o que Davi fez. Davi novamente pergunta para o Senhor. Sabe o que Deus respondeu para Davi agora? Não vá. Então olha a importância de primeiro falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Porque em nenhum momento Deus vai deixar Davi sem uma resposta. Mas a resposta de Deus, ela muda, dependendo da circunstância. Olha que coisa interessante. Deus não diz a mesma coisa para Davi, embora o problema fosse o mesmo. Embora o inimigo fosse o mesmo, o campo de batalha fosse o mesmo, mas Deus dá direções diferentes de como agir em cada situação. Ou seja, primeiro Deus diz para ele: vá. E depois Deus diz para ele: espera. Queridos, vamos trazer essa palavra para a nossa realidade. Quantas pessoas, talvez você até conheça alguém, eu não estou dizendo que você seja essa pessoa, mas quem sabe também pode ser, que tem tomado atitudes impensadas, tem tomado atitudes na vida sem consultar ao Senhor, e tem dado tudo errado. Porque quando a pessoa age fora da vontade de Deus, sem ouvir a resposta de Deus e obedecer o que Deus está dizendo, a tendência é que você fique remando em círculo.
Você vai remar para a esquerda, para a direita, dá a impressão que foi para frente, mas quando você olha, você não saiu do lugar. E o pior de tudo, queridos, são aqueles que às vezes até consultam a Deus, mas não ouvem o que Deus tem para falar, porque age segundo a sua vontade. Como assim? Vocês sabiam que tem pessoas que oram só por desencargo de consciência? Como assim, pastor? A pessoa já tem a decisão pronta, tomada. Eu lembro uma vez que eu disse para um irmão aqui na igreja, faz muito tempo. O irmão falou assim para mim: pastor, faz 100 dias que eu estou orando para tomar essa decisão. Eu falei na cara dele, eu falei: é mentira, irmão. Você já tinha tomado a decisão 100 dias atrás. Porque, às vezes, a pessoa só ora por desencargo de consciência. Ela já sabe o que ela quer fazer. Então, ela não está disposta a ouvir o que Deus tem para dizer. Ela diz o seguinte: eu vou fazer assim, 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 assim. Pronto. Oh, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Então, Senhor, me ajuda. Me dá uma direção. Mas a direção ela já tem. Me mostra o que eu tenho que fazer. Mas ela já sabe o que ela vai fazer. E aí Deus fala, porque Deus fala conosco ou não fala, igreja? Deus fala, às vezes, usando pessoas, quando a gente está conversando com alguém. Vocês sabiam que Deus pode falar com você usando até pessoas que não são crentes? Se Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, não vai usar gente? Deus pode falar com você usando situações. Você está lá lendo um jornal e de repente uma palavra e o Espírito Santo fala: é isto que eu estou dizendo para você. Deus fala muitas vezes, sabe, quando a gente está pregando. Às vezes o pastor está pregando e aí a pessoa já diz assim: mas como que ele sabe disso? Isso está acontecendo comigo, meu Deus. Alguém falou para o pastor? Ninguém falou. É porque Deus fala conosco. Deus nos responde de diversas maneiras. Às vezes a gente até fica impressionado com aquilo que nós ouvimos. Existem pessoas que às vezes ficam tão impressionadas que até choram diante de uma pregação quando ouvem a voz de Deus. Mas depois fazem como Saul. Ignoram o que Deus disse e agem do seu jeito, da sua maneira. Queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos aprender, primeira atitude de Davi, aprender a consultar Deus, ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus determina que façamos. Segundo, Deus não somente fala com Davi, mas quando Davi toma a atitude de falar com Deus, Deus diz para ele uma palavra que eu creio que Deus está falando também conosco hoje sobre isso. Deus diz assim para ele: primeiro, vá, eu lhe darei vitória. E na segunda vez Deus fala assim para ele: eu vou na sua frente. Olha que coisa linda, glória a Deus. Deus vai na sua frente. Primeiro o Senhor fala para ele: Davi, você pode subir, eu vou estar junto com você. Você vai entrar na guerra contra os inimigos e eu vou entrar com você e eu vou vencer a batalha com você. Mas na segunda vez o Senhor diz para Davi assim: Davi, espera, porque eu vou na frente, eu vou resolver para você. Depois você só vai para poder colher os troféus da vitória que eu vou dar para você. Como é bom ouvir a voz de Deus. Davi ouviu a voz do Senhor. Deus disse para ele assim: Davi, espera o meu sinal. Não se precipita, Davi. Você vai ficar escondido atrás das amoreiras. Olha que coisa interessante, Davi. Você vai ficar no anonimato. Ninguém vai te ver, não vai ver o seu exército. Fica tranquilo, fica escondidinho aí. Porque na hora que eu começar a soprar,
E você vai ouvir o barulho por cima das amoreiras. Então, quando você ouvir o barulho de um exército vindo, marchando, sou eu, o Senhor, que está te mostrando que é tempo de sair de trás das amoreiras e ir para o campo de batalha, porque eu, o Senhor, estarei marchando na tua frente. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite: espere o tempo de Deus. Espere o momento em que Deus vai te dar um sinal. E Deus vai mostrar para você que é hora de você entrar na batalha. Enquanto isso, descansa, relaxa, fique tranquilo, confia no Senhor. Aprenda a esperar o momento. Aprenda a esperar o tempo kairós de Deus. Aprenda a esperar o momento em que Deus vai te dar um sinal para você agir. Os servos de Deus devem aprender a confiar no Senhor, porque Deus luta pelo seu povo e Deus está à frente do seu povo. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 3, Davi compôs uma canção. Ele cantou um hino ao Senhor que diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ou seja, eu fico ali escondido atrás do Senhor. E ele diz: Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. Com Deus eu estou seguro. Deus é o meu salvador. Deus me protege. Deus me livra da violência. E quando eu clamo pedindo ajuda, Ele vem e me salva. Louvem ao Senhor. Olha que canção linda. Porque Deus, Ele guarda, Ele protege o seu povo. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a descansar e aguardar o tempo do Senhor. Eu sei que isso não parece fácil para algumas pessoas, porque a gente vive um tempo de correria, um tempo de agitação. Parece que a gente quer tudo para ontem. Nós não estamos acostumados a esperar esta nova geração que vem, principalmente os mais jovens. Eles são muito assim, é para ontem, é tudo muito rápido. Então parece até uma loucura quando alguém diz para esperar, e alguém diz assim: mas se eu esperar muito, o tempo passa e daqui a pouco os anos se foram. Mas deixa eu te falar uma coisa: não haja sozinho. Não vá para a guerra sozinha. Não entre no campo do inimigo sozinho, sem que Deus esteja à sua frente. Porque se Deus estiver à tua frente, os inimigos serão derrotados. Mas se você agir sozinha ou sozinho, pode acontecer como Saul. O desespero vai tomar conta da tua alma. E a única coisa que vai te restar é desejar a morte como Saul a desejou. Nós precisamos, queridos, aprender a esperar no Senhor, não agir por conta própria. Não querer assumir o lugar de Deus na batalha, nas nossas decisões. Aprender que quando nós decidimos colocar algo nas mãos do Senhor, não é para a gente agir. Que quando nós decidimos confiar no Senhor, é para esperar. Queridos, muitas vezes a gente nesse ativismo, nessa loucura do dia a dia, a gente levanta de manhã, não tem tempo nem para falar com Deus. Eu não estou nem falando de você ir lá e dobrar o joelho e tirar 10 minutos, 30 minutos de oração, mas pelo menos levantar da cama, sabe? Colocar o pezinho para fora da cama e no seu coração, na sua alma, dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Você dizer: Senhor, eu confio mais este dia ao Senhor. A gente planeja as coisas, a gente idealiza o que vai fazer, mas a gente não compartilha nada com Deus. A gente vai tomando decisões e depois, quando dá errado, a gente quer que Deus nos proteja. Que não sejamos precipitados, porque a precipitação
leva à perda, a precipitação leva à destruição. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus. Ele cuida de você. A terceira atitude que Davi toma ao buscar ao Senhor, e ele tem a resposta de Deus, é que Deus honra Davi. Escute isso. Quando você entrega na mão do Senhor e confia no Senhor e espera Deus agir, e você faz exatamente como Deus deseja que você faça, Deus vai te honrar, amém? Deus honra aqueles que lhe obedecem, aqueles que confiam nele. Versículo 25, Davi fez o que o Senhor havia mandado. E por causa disso, os filisteus tiveram que recuar. Quando você faz o que Deus determina, os inimigos se afugentam. Vejam que os filisteus, depois desta segunda batalha, que Deus foi na frente, e Deus guerreou por Davi, os inimigos de Israel, os filisteus, ficaram vários séculos, gerações e gerações, sem tentar lutar contra os israelitas, porque eles descobriram que o Deus de Davi é um Deus valente e poderoso na batalha. Quando a gente fala de Davi, a gente fala de um homem segundo o coração de Deus. É interessante que quando a gente fala de uma pessoa segundo o coração de Deus, a gente sempre fica pensando na pessoa mais certinha do mundo, não é assim? A gente fala, uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela pessoa que faz tudo certinho, que nunca erra. Se você conhecer alguém nessas condições, me apresente, porque eu quero aprender com essa pessoa. Não, Davi não era assim. Davi era segundo o coração de Deus, porque todas as decisões que ele tomava na sua vida, ele sempre consultava o Senhor. E a única vez que Davi resolveu agir sem consultar ao Senhor, vocês sabem o que aconteceu. Nós precisamos, queridos, então, buscar ao Senhor. Nós precisamos entender que, às vezes, sofrer uma derrota, uma perda, ser confrontado pelo inimigo não é o fim. Se Deus estiver contigo. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, uma palavra finalizando a aula, que era o último tópico da aula, dizia assim: no final, Jesus sempre vence. Se você está andando com Deus, no final, você sempre vai vencer. E Davi sabia muito bem disso. Por isso que lá no Salmo 40, versículo 1 até o 3, olha o que o salmista declara: eu esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Eu te pergunto nesta noite, você tem esperado com paciência a ajuda de Deus? Ele diz assim: Deus escutou e ouviu o meu pedido de socorro. É interessante que primeiro Deus escutou e ouviu, mas Davi não diz aqui, Deus escutou, ouviu e já me atendeu. Não, Deus escutou, ouviu. E aí Deus me tirou de uma cova, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Jesus é esta rocha. Ele me ensinou. O que foi que Deus ensinou para Davi? Deus ensinou ele a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí ele diz que quem vê essas coisas acontecer, vão temer ao Senhor e vão colocar nele a sua confiança. Quando nós agimos conforme as instruções de Deus, nós provamos da vitória que somente Deus pode nos dar. Quando nós decidimos obedecer às instruções de Deus, Deus nos honra. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, por sua palavra, que se você fizer do jeito certo, Deus vai te honrar. Será que eu posso ouvir um amém aí dos homens e mulheres honrados por Deus? Eu vou contar mais uma historinha para vocês. Eu não sei quem escreveu essa história, mas eu achei ela muito interessante, porque é a história de um menino que o pai saiu e deixou o menino responsável por cuidar da casa, né? O pai falou assim para ele: você vai cuidar da casa
e não deixa ninguém passar desse portão para dentro. Acontece que a fazenda deles, onde eles moravam, era uma rota de passagem. E Napoleão, o grande imperador, estava passando por aquela região. Veja bem, eu já disse que isso não está na Bíblia, tá? Não vai procurar na sua Bíblia que você não vai encontrar. Napoleão, ele veio, e quando ele chegou diante daquela portaria ali, daquele grande portão, tinha um garoto. E aí Napoleão gritou com aquela voz imponente de um homem pequeno, mas valente, que Napoleão era baixinho. Ele disse assim: garoto, sabe quem eu sou? Napoleão Bonaparte, o imperador. Abre esse portão. O menino, muito educado, tirou seu chapeuzinho da cabeça, olhou para Napoleão e falou assim: não vou abrir não. Napoleão, imperador, como não vai abrir? Eu sou imperador, eu estou mandando. Sabe o que o menino respondeu para ele? Falou assim: o senhor quer que eu desobedeça meu pai? Porque meu pai falou que não é para deixar ninguém passar por aqui. Então, eu não quero saber quem é o senhor, só sei que ninguém passa aqui sem a ordem do meu pai. Napoleão olhou para os seus generais, todo mundo pensando que ele ia matar o garoto e ia passar por cima da porteira. Ele disse assim para os seus generais: deem-me 1000 homens como este, e eu conquistarei o mundo. Vamos dar a volta. Queridos, quando a gente decide obedecer à voz de Deus, o inimigo pode vir até a porta da tua entrada e te desafiar e dizer: eu vou passar, eu vou atropelar como um rolo compressor, as portas do inferno vão se levantar contra você, mas ninguém vai prevalecer. Se você estiver obedecendo o teu papai que está no céu, fique tranquilo, porque o Senhor vai te honrar. Deus honra aqueles que lhe obedecem. Aquele garoto foi honrado porque ele obedeceu à voz do Pai. Aí eu te pergunto: você tem obedecido à voz de Deus? Ele é o nosso Pai celestial. Quando nós obedecemos, é certo que nós seremos honrados pelo Senhor.